Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a criação de templates, então vamos lá. Bom, e antes de mais nada é legal entender o que é um template, né? O template ele é comum em muitos softwares, então softwares CAD, 3D, no BIM, né? Já se fala bastante, também se fala bastante template, e ele é basicamente uma pré-definição já pensada para iniciar um projeto, vamos chamar assim. Então pensa comigo, sempre que você abre um arquivo novo do Arcline, você vai configurar a unidade de medida, você vai configurar os layers do jeito que você está acostumado, os níveis com a nomenclatura que você está acostumado, então você sempre vai configurar esses itens. Caso você tenha um template com esses itens já configurados, você vai continuar a partir daí. Então você já vai começar o projeto pulando uma boa etapa ali de configuração. E basicamente isso que a gente pode definir como template é a gente pular essa etapa de pré-definição, essa etapa inicial do processo, para vocês facilitarem o uso do dia a dia do software, beleza? Bom, então vindo aqui para o Arcline, vamos ver o que a gente consegue fazer através disso. Antes de mais nada, eu vou ensinar vocês a abrirem um template. Eu vou demonstrar um pouquinho aqui o uso de um template criado para o software, tá? Então, vocês vão vir aqui nessa terceira opção, novo projeto do modelo, e aqui que você vai carregar um template seu, então uma configuração de template sua, beleza? Caso vocês não tenham configuração ainda, vocês vão aprender nesse vídeo aqui como que cria. Bom, e aqui eu vou até a pasta onde está salvo o meu template, prontinho. E aqui eu tenho salvo alguns templates, né? Eu tenho o template padrão.pte e padrão.pte. Vocês vão conseguir salvar com o nome que vocês quiserem. Eu vou abrir esse segundo aqui para vocês darem uma olhadinha, beleza? Bom, abrir nesse segundo ele vai abrir um arquivo, então abrindo o arquivo de projeto, ele aparece ali para mim, e ele vai abrir essa tela aqui, tá? Então ele vai abrir, ué Gabriel, mas não mudou nada, ele abriu o Arcline do zero. Exatamente essa é a lógica do template, tá? Parece que ele não mudou nada, parece que ele abriu sem nada, mas que nem eu falei, ele vai servir para eu pular uma etapa, então aquelas etapas iniciais eu não vou precisar fazer. Quais etapas iniciais? Por exemplo, aqui eu não preciso configurar os layers com o meu padrão, porque aqui já tá, ó, rascunho, interiores, arquitetura, eu já tô ligando os layers com a minha nomenclatura, tá? Com a nomenclatura que eu costumo trabalhar, então ele já vai vir com isso trabalhado. Já vai vir aqui com os níveis um pouquinho mais trabalhados, do jeito que está acostumado a mexer. Além de outras informações, como unidade de medidas, ó. Uma configuração que sempre é ideal colocar, são duas casas ali, caso esteja trabalhando em metros. Nesse caso, como eu estou com um template, ele já vem. Então, são esses tipos de coisas, além, né, de estilos, por exemplo, que a gente trabalha no dia a dia do software, que você também consegue agrupar e ordenar através dos estilos, beleza? Bom, agora vamos ver de fato como se trabalha, como se cria um estilo aqui dentro do software. Bom, e para criar, né, na verdade, esses estilos, a gente tem alguns processos que a gente pode aderir. Pode ser a partir de um modelo que vocês já têm aí. Então, Gabriel, finalizei meu modelo, ele tá bonitinho, tá com os layers que eu gosto de usar no dia a dia, tá com os níveis que eu estou acostumado a usar no dia a dia, tá com os layers que eu uso no meu dia a dia. Agora eu quero salvar um template para deixar isso aqui como padrão para os meus próximos projetos também. Nesse caso, gente, vai ser um único passo que vocês vão ter que fazer. Vai vir aqui em arquivo, salvar projeto como, ou exportar, melhor, e aqui modelo de projeto, ó. Aqui vocês vão conseguir ter duas opções, em arquivo, exportar modelo de projeto. Tem to file, então que se você exporta para um arquivo, e tem para o Arcline Warehouse, que seria a biblioteca online do Arcline para todo mundo conseguir acessar, similar ao que acontece com o 3D Warehouse, beleza? Aqui a gente vai então a to file para ele exportar um arquivo. E aqui ele vai aparecer essa mensagem explicando um pouquinho para vocês, né? Falando que o Arcline inicia sempre com a especificação de modelo, criado, elementos, medidas e fala para você o que você não vai exportar, como o modelo não contém geometrias de planta baixa, modelos 3D,
retém as folhas de desenho e os carimbos, tá? Então, basicamente, ele está falando o quê? Caso você no seu modelo 3D, que nem eu falei, a partir de um modelo já pronto, esteja lá com sua geometria trabalhada, com a parte ali das suas paredes feitas, quando você exportar isso, ele não vai exportar essa geometria como template, tá? Porque essa geometria é desse projeto. Ele vai exportar ali toda a parte por trás disso. Então, os estilos de parede que você usou, seus estilos, né, que você trabalhou lá, a parte ali de layer, toda a parte de camadas, andares, estruturas, toda a parte que você usou para estruturar esse arquivo, resumidamente, ele vai exportar, beleza? Caso você não queira que apareça, porque a partir desse vídeo vocês já entenderam o que é um template, vocês vêm aqui em não mostrar esse diálogo novamente e dá um yes, e ele vai abrir isso daqui para vocês, beleza? A partir daqui vocês vão escolher aonde vocês vão salvar isso, tá? Então eu vou salvar aqui em downloads mesmo, e eu vou salvar então como arquivo inicial.pte. É importantíssimo que depois desse arquivo vocês coloquem esse .pte para ele salvar no arquivo de templates do Arcline, que é o .pte, tá? Caso não tenha, ele vai salvar como arquivo genérico. Então, já salva aqui, coloca .pte digitado, dá um salvar e ele vai comprimir o que tem aqui e salvar. Da próxima vez que você abrir isso, ele vai dá a opção para você abrir com um novo modelo e vocês vão conseguir ir até lá sem problema nenhum. Então, ir aqui, arquivo inicial PTE, e já vai abrir diretamente isso daqui de uma maneira bem fácil e bem tranquila, já com os parâmetros que vocês usaram, beleza? Então, essa é a primeira forma, vocês pegarem um projeto que já está pronto e criar o template de vocês, porque aí ele vai pegar aqui os estilos que vocês trabalharam, aqui ó, paredes simples, paredes compostas, cerâmicos, drywalls e etc. E vai exportar isso daqui, assim como os níveis, assim como os layers e etc. Bom, Gabriel, mas como que eu faço para criar um template do zero? Então, como que eu faço para pegar do zero e criar o meu próprio template? Eu que não comecei ainda a usar o Arcline em um projeto inteiro, né? Eu quero já ter, quando começar, um template bonitinho, o meu, que eu mais uso. E assim, gente, template é muito pessoal, né? Então, pode ser que a minha área de arquitetura, por exemplo, tenha um template, e a área de quem faz a estrutura tenha outro template. Então, cada área vai ter o seu. Não é bem uma coisa definida à risca ali do processo, beleza? Mas é importante vocês verem a necessidade do que vocês mais usam, do que vocês mais trabalham, para fazer dessa forma aqui. Eu, por exemplo, como que eu faria aqui? Começaria um projeto do zero, então, e ordenaria como que eu quero esses carinhas, tá? Por exemplo, aqui, vamos pensar no primeiro item de um template, né? Que seria as configurações. Em configurações aqui eu já colocaria como que eu quero as unidades de medidas. Então, por exemplo, em metros com 2 casas decimais depois da vírgula. Então, a primeira parte já salvei aqui. Quando eu criar esse template, minhas unidades de medida serão em metros, como está aqui, unidades e ângulos, 2 casas decimais. Então, vai estar em metros com 2 casas decimais depois da vírgula, tá? Aqui, o segundo passo, eu vou definir as minhas estruturas. Eu nomeio assim? Eu não nomeio assim? Como que eu nomeio isso daqui? Por exemplo, aqui eu nomeio como fundação, aqui como térreo apenas, não piso térreo. Aqui como colocar um ponto pavimento, por exemplo. E aqui 2 pavimento. Vocês podem colocar mais ou menos a média ali que vocês costumam trabalhar, caso tenha alguma, né? Pode criar vários templates, por que não? Uma para térreo mais 1, térreo mais 2, podem se divertir criando aí templates, tá? Colocando aqui as alturas de cada um, eu vou adicionar um novo acima ali e colocar como cobertura. Tá? Então esse daqui vai ser meu padrão de níveis para esse template, isso aqui ele salva, beleza? Dando ok então. Próximo passo, camadas. Então a gente já arrumou a unidade de medidas, a gente já arrumou os níveis. Próximo passo, camadas. As camadas por padrão, o Arcline já vem bem bonitinho, detalhado aqui. Mas vamos supor que vocês não salvam isso, vocês não gostam de ter camadas e deixam os itens irem criando conforme vocês criem. Eu vou demonstrar essa opção, vou apagar basicamente quase tudo aqui e nomear esse carinha aqui como layer
0, tá? Então um layer 0 ali genérico pra gente, que nem acontece no CAD. Vamos supor que vocês gostem assim das camadas. Beleza, configuramos camadas, tá? Agora basta a gente configurar os estilos que a gente vai ter aqui. E como que eu faço isso? Aqui, gente, é legal vocês pensarem em uma lógica de criação, tá? E como que faz essa lógica de criação? Simples. Qual o elemento que você mais usa? Pô, Gabriel, eu uso muito parede. Beleza, então vamos vir aqui numa parede. Vamos criar a parede do jeitinho que eu estou acostumado a usar, tá? Então, como? A gente vai colocar a cor de acabamento que a gente quer como padrão. Aqui eu já vou colocar por layer. Aqui eu já vou colocar por layer. Aqui também por layer. Aqui ele já vai estar com o layer especificado, mas se você quiser criar um novo layer para essa parede, ele sempre vai criar esse layer quando criar essa parede, tá? Vou deixar como parede divisória mesmo, para mim tá bom. E aqui uma altura de prioridade para essa parede, eu sempre coloco ali 3, 4 para a parede, é um bom número, né? Bom, e aí vai ser só a gente detalhar isso. Então como? Definindo a espessura que ela vai ter, então vamos fazer paredes simples nesse momento, né? Depois a gente vai trabalhando conforme cada necessidade. Eu vou criar uma parede simples de ponto 10. Aqui vai ser tijolo mesmo, aqui baixo mesmo, beleza, já tá certinho. Aqui em Ashura eu vou editar e eu vou colocar um preenchimento de fundo nela só pra gente ter aqui especificado, tá? Então eu vou colocar um preenchimento de fundo branco e dar o OK para finalizar esse primeiro estilo. Criei esse primeiro estilo? Criei. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa segunda janelinha do meu lado e eu vou criar do jeito que eu quiser, tá? Como? Venho em novo, coloco aqui o nome disso, então vou colocar parede simples, e aí a nomenclatura, mantenham uma organização, né, de nomenclatura, vou colocar parede simples, 10 centímetros, para eu saber que é uma parede simples de 10 centímetros de espessura, e eu vou criar uma pasta escrito paredes simples, tá? Então, basicamente, definir ali uma pasta para ele, e aqui eu vou definir se é apenas nesse projeto ou se são em todos os projetos. Qual que é a diferença? Se eu definir apenas nesse projeto, ele vai estar apenas nesse templatezinho que eu vou criar aqui e eu tenho que abrir ele para ele abrir junto. Caso contrário, se eu colocar disponível em todos os projetos, independente se eu abrir com esse template ou não, ele vai criar essa parede para mim, tá? Então sempre recomendo quando a gente estiver criando padrões de trabalho, o segundo, né? Porque é independente. Vamos supor que eu iniciei o projeto e esqueci de carregar o meu template. Com a segunda opção, de qualquer forma, vai estar salvo lá, tá? Eu vou conseguir acessar ela. E aqui está, parede simples de 10 centímetros. Para ficar um pouco mais visual, o que vocês podem fazer também é mover cópias, né? E você ir definindo essas cópias conforme você quiser. No caso aqui, a gente já fez uma de ponto 10, eu vou fazer uma de ponto 12. E vou salvar ali. Na verdade, ponto 15, né? Um pouquinho maior. Eu vou salvar aqui criando um novo, parede simples 15 centímetros. Ok, criei ali uma parede simples de 15 centímetros já definida. E aqui está a diferença entre elas. E agora uma parede de 20 centímetros ali definida. Já vou criar aqui e definir. Então, novo, parede simples 20 centímetros. Ok, ó que legal. A gente agrupou todas as paredes aqui em uma pastinha bonitinha, do jeito que tem que trabalhar, do jeito que tem que fazer. E aí, quando eu salvar o template disso, elas já estarão presentes nesse processo, beleza? A mesma coisa vai servir para laje. Eu posso criar laje já definido por bancada, já definindo, por exemplo, para quem usa para fazer contrapiso, para quem usa para fazer até marcenaria mesmo, porque não já definir essa laje para ela criar do padrãozinho que está acostumado a fazer, tá? Vai ser a mesma lógica. Criar aqui. Então, criar aqui essa laje. E eu vou colocar, por exemplo, essa laje menos ponto 20. Ela vai ser toda aparente de concreto. Deixa eu só colocar para pesquisar em tudo, né? Então, concreto, aqui, beleza. Eu acho que vai ser isso. Vou deixar com essa Ashura mesmo. Pode configurar bonitinho do jeito que vocês quiserem. E na mesma lógica, clicar aqui nos estilos, novo, laje X aqui. Vou só alterar aqui as propriedades dela, né? Então, deixar aqui por layer, aqui por layer.
aqui por layer, definir aqui o piso, o layer que ela vai ter, né? E aqui se ela vai ser impressa ou não, vocês podem definir isso aqui também, tá? Porque quando vocês criarem ela, de novo, ela já vai vir bonitinha. E aqui a gente vai criar, então, novo laje estrutural 20 centímetros. Pastas estrutural. Criei uma laje aqui de forma estrutural, maravilha. Vou fazer uma cópia dessa laje puladinho dela aqui. E essa daqui agora vai ser um contrapiso. Então ela vai ficar assim, vai ser um piso acabado, aliás. Então ela vai ficar acima dessa minha laje, tá? Ela ficando acima dessa minha laje, então eu vou alterar aqui, né? Ela vai ter uma primeira camada de 0.1, por exemplo, que eu vou chamar de isolamento térmico, por exemplo, tá? Vai ter uma nova camada, vai ser argamassa, vai ter 2 centímetros, por exemplo, aqui de argamassa. Então eu defino aqui argamassa. Ok, defini ali mais uma camada para argamassa e aqui eu posso colocar, depois que eu definir, né, vou subir aqui essa daqui, vou colocar o piso aqui em cima, o revestimento que eu quero, pode ser qualquer um, tá? Vocês podem criar um padrão se vocês tiverem, ou então deixar um piso genérico. Normalmente eu deixo um piso genérico para esses casos aqui, para já deixar especificado ali bonitinho para quando eu criar e ela já ter aqui o padrãozinho bonitinho, ó. E aí eu só vou mudar então a cara dela, né? Vou deixar ela com piso só para não ficar tão fora também do que a gente tem ali. Então a gente tem aqui o extra 80 por 80W e aqui o extra por 80 por 80W. E Gabriel, qual a vantagem de eu fazer isso, né? Quando você fizer isso, gente, vocês já podem criar esse contrapiso também, com uma prioridade maior que sua laje, logicamente, e você consegue deixar aqui para exibir preenchimentos em 2D. Preenchimento em 2D, eu vou habilitar aqui o piso quadrado com 800 milímetros de comprimento ali, e eu vou ligar isso daqui no layer, diretamente no layer, para eu ter o controle total. E olha que legal, ele já começa a detalhar aqui essa achura conforme eu aumento, conforme eu escalono esse contrapiso, ele já vai me dando uma paginação. E essa paginação pode ser criada para qualquer um. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu criar um outro piso aqui do lado de madeira, por exemplo, vinílico, enfim, com uma característica um pouquinho diferente, né? Eu posso alterar aqui o material, para o padrão que vocês colocarem, para o nome que vocês colocarem. Percebam que quando vocês quiserem especificar um material, vai ser só vocês alterarem essa primeira camadinha e tá feito, né? Você tá tendo um contrapiso coringa ali para trabalhar no dia a dia, beleza? Então eu vou alterar aqui para cá e aqui a achura eu vou colocar outra também. Outro padrão, né? Na verdade, vai ser uma strip simples aqui. Colocar 150 milímetros para ser um pouco menor. E prontinho, a gente tem uma camada de piso ali. Então vamos criar os estilos agora? Vamos. Então eu puxei para cá. Novo. Contrapiso. Ou melhor, piso quadrado. Vou colocar aqui como piso acabado. Disponível em todos os projetos. Ok. Agora eu vou usar a nossa cópia aqui para criar também um outro estilo. Então é bem tranquilo, né, gente? Não tem muito segredo. Porém, é super importante vocês definirem os seus templates para trabalhar, porque facilitam bastante, tá? Então, piso ou piso laminado, né? Então, coloquem o nome que vocês quiserem. Aqui eu já vou colocar direto na pasta aqui de piso acabado para ter uma segunda pasta. E aqui vocês podem colocar nos seus padrões, né? Então, com isolante térmico, com impermeabilização, sem impermeabilização, enfim, definam ali como vocês vão trabalhar essas etapas, né? E aí vocês vão definir no seu template. Gabriel, acabei. É isso mesmo que eu quero, são esses estilos, são esses elementos que eu quero para trabalhar no meu template. Beleza, definimos bonitinho? Definimos. Então vocês vão fazer aquele processo, exportar modelo de projeto to file e salvar aonde vocês quiserem, né? Então arquivo final.pte, não esqueçam do .pt, dá um salvar, prontinho, tá feito.
Agora, quando a gente iniciar novamente o Arcline, quando a gente criar de novo, abrir de novo o nosso Arcline, a gente vai ter a opção sempre de abrir como um modelo e colocar aqui, ó, final PTE. E vocês vão ver que ele vai fazer aquilo que eu comentei com vocês. A gente não tem os elementos criados em 2D, mas a gente tem exatamente os layers que estavam naquele modelo. A gente tem exatamente os níveis que estavam naquele modelo, nomeado, bonitinho. A gente tem aqui as estruturas definidas, né? E logicamente os nossos estilos trabalhados aqui, ó, parede simples. Eu posso sempre que eu quiser criar essa parede simples externa, por exemplo, clicar e arrastar dos meus estilos e criar nova parede. E aí é só fazer, né? Então é só desenhar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 7, aqui eu vou colocar 10, 5, 3 e vou fechar ela aqui. Então vocês vão perceber que vai ser muito rápido eu criar os elementos a partir dos estilos, né, que a gente já criou naquele template. Vou fazer uma parede de 15 aqui para dividir esse ambiente. E eu vou fazer uma parede de 10 para dividir aquele outro ambiente. Então criar nova parede. Criado ali. Olha que legal, a gente já criou as paredes usando os estilos incrivelmente rápido aqui, de forma rápida, né? A mesma coisa a gente pode fazer com as lajes. Então a gente criou estilo de laje também. Então aqui a gente colocou estrutural, por exemplo, 20 centímetros, que foi uma que a gente criou. Já com o nosso padrão, já definido bonitinho, já trabalhado certinho. Criamos aqui a laje estrutural. E agora a gente pode criar, logicamente, as outras lajes. Gabriel, dá para ir pelo estilo também? Dá, a gente vai vir aqui. Laje, né? Então aqui vai ter as pastas que a gente criou, piso acabado. Vou colocar o piso quadrado nisso daqui, então criar nova laje, né? Então vou criar ela aqui no retângulozinho. E se vocês quiserem ainda mais fácil também tem como, né? Aqui eu vou dar um OK e olha que legal, a gente já tem um piso ali definido. E eu vou vir aqui em estilo piso laminado, criar laje com polígono, que é mais fácil ainda, a gente consegue trabalhar. Lembrando que sempre que vocês quiserem, caso não queiram fazer o retângulo aqui do nosso modelo, né, vocês conseguem vir aqui em laje no modo sketch, também selecionar e vir aqui nesse baldinho, porque clicando ele já cria para vocês, né, e aí é mais fácil ainda, tá? Mas olha que legal, a gente gastou quanto tempo para criar um template, né? A gente gastou ali coisa mínima, coisa bem rápida ali, e a gente já consegue otimizar aqui a nossa criação dentro do modelo. E como a gente criou um template que já linka direto com nossos elementos ali do projeto, fica muito fácil também de eu controlar o peso gráfico disso, né? Então, por exemplo, meus layers de piso, eu vou querer que sejam mais fracos na minha representação. Olha que legal, já tem uma paginação bem mais fraquinha. Então, basicamente, controle total aqui do processo, controle total do projeto. E lembrando que não é só para isso que eu consigo criar o template, né? Não é só para parede, não é só para laje, eu consigo criar templates completos e bem complexos, na verdade, conforme eu trabalho. Por exemplo, eu vou abrir aquele meu de novo, agora que vocês já sabem criar, e vou demonstrar um pouquinho daquele que eu tenho lá, tá? Então, eu vou abrir um projeto como modelo, abrir lá aquele template que eu comentei com vocês. Ok, está aberto aqui agora. E olha que legal. Dentro aqui de parede, por exemplo, eu tenho aqui as paredes simples, que nem estavam lá. E eu tenho aqui paredes compostas, incluindo blocos cerâmicos, blocos de concreto, drywall. Então, tenho bem mais especificações. E aí, quando eu clico, por exemplo, blocos cerâmicos com 14 centímetros e total, né, da parede 18, eu posso ter esse tipo de configuração. Por quê? Quando eu vim aqui em criar uma nova parede, eu vou fazer o mesmo processo lá rapidinho que eu fiz na outra, só para demonstrar. Bom, então aqui, ó, criei basicamente o que a gente tem lá, né? Um pouquinho numa escala um pouquinho maior, mas basicamente as paredes e lajes criadas, que são os que eu passei lá. Mas olha que legal, aqui a gente já tem toda a estrutura do drywall. Toda essa estrutura do drywall já está definida aqui no nosso enquadramento de parede, né? Então eu coloquei os espaçamentos certinho, com ponto 6 ali entre cada estrutura de drywall. E tem as opções com espuma, são essas daqui, que já muda totalmente a representação, e sem, que é essa daqui.
Então a gente consegue também fazer alterações de representação, assim como outros pontos, né, gente? Então se eu for passar um corte nisso daqui, por exemplo, eu coloquei dois diferentes pisos aqui, né? Coloquei um com impermeabilização e um sem. E olha aqui, um com e um sem definido, bonitinho aqui, especificado no meu corte. Quando eu exportar o meu quantitativo, ele já vai com toda certeza com a nomenclatura que eu defini. Então eu vou exportar aqui, por exemplo, quantitativo templates. E aí ele vai abrir já minha camada aqui. E olha que legal. Tenho a minha lista de paredes, camadas das minhas paredes, né? Então eu tenho todas as camadas que eu vou usar. E aqui camadas classificadas de material. Então o acabamento em gesso dos meus drywalls. Quanto que eu vou precisar? Vou precisar de 115 metros quadrados de acabamento em gesso para o meu drywall. De bloco cerâmico aqui de 14, quanto que eu vou precisar aqui? Vou precisar de tanto. Reboco, quanto que eu vou precisar? Vou precisar de tanto. De espuma, quanto que eu vou precisar? Vou precisar de tanto, tá? Então toda essa classificação vai vir com o nome bonitinho, porque vocês especificaram lá o nome bonitinho. Vai vir com esse tipo de detalhe, porque vocês colocaram com o máximo de acabamento possível esses seus templates, tá? Então, que legal. Lajes, né? Então, a parte ali de acabamento, até de material mesmo. Então, em argamassa, quanto que a gente vai usar? Em concreto, aqui no piso extra 80x80, quanto que vai usar de área? Em parquet, que seria ali nosso piso laminado, né? Quanto que seria de área? Manta de permeabilização, quanto? Eu tenho bem mais detalhado todo o meu processo. Então ele não ajuda só no começo do processo. Como eu já detalhei lá, ele vai me ajudar ao longo do processo também, porque eu não preciso redetalhar essas minhas estruturas que eu criei aqui, tá? Por isso que eu falei, vocês têm dois tipos, né? Já criar um material e exportar, ou fazer que nem eu aqui, criar uma parede cópia ali, definir bonitinho e ir detalhando isso daqui. Bom, gente, então a gente viu aqui a criação de template, né? Embora seja um processo bem simples de criar, bem tranquilo, né? E que seja bem pessoal também, porque cada área vai ter um template específico, eu tentei passar alguns insights para vocês interessantes que eu acho que seria universal, né? Que seria ali a troca de unidade de medidas, a parte ali de níveis, né? A parte de layers e alguns itens universal, que seria a parede, laje ali, alguns insights para vocês criarem no dia a dia de vocês. Porém, a criatividade e a necessidade do dia a dia vão além. Então, olhem o que vocês precisam no dia a dia e criem um ou vários templates que vocês precisam, beleza? Eles vão ajudar demais ali tanto na parte de início do seu projeto, quanto ao decorrer dele, já que você vai ter todos os seus estilos definidos e o seu quantitativo já vai certinho depois também na hora de especificar, na hora de gerar esse tipo de documentação, beleza? Bom, então por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.